Fala, engenheiros, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Engenharia Drones. Então hoje nós vamos dar continuidade à série Micro TBS. Já deixamos pronto aqui então o conector XT30 do ESC e hoje nós vamos instalar então a controladora de voo. Controladora de voo F4 Nox versão 1, tipo Deluxe, onde já possui barômetro e memória interna do Black Box. Então nesses pads aqui do lado do conector USB nós temos a UART 1. Do outro lado do conector USB, nós temos os pinos do buzzer, né, onde nós vamos ligar o nosso finder, né, o nosso localizador. Do lado do conector do ESC, na parte de cima, nós temos a comunicação I2C. E do lado de baixo do conector do ESC, nós temos a entrada para sensor de corrente externa, que essa controladora ela não possui. Depois, nesses pads aqui, nós temos a UART 2, né, também a entrada do receptor, né, e bus DSM. E nesse conector aqui do lado nós temos a entrada S-Bus invertida. Na parte de cima desse conector, desse pad, nós temos a saída CAN, quem vai utilizar o Betaflight para controle de câmera. Depois também nós temos uma saída de 3.3 volts e uma de 4.5 volts. E nesses 4 pads aqui são todos comuns, né? Todos Terra GND. E nesses dois aqui do lado são 5 volts, a saída de 5 volts. E nesse conectorzinho aqui de cima, nesse padzinho de cima, nós temos a entrada RSSI, né? E de baixo nós temos o LED. Nesse conector do lado aqui nós temos então o GND, 8 volts, saída de vídeo e entrada de vídeo para o nosso VTX. Também temos aqui o botãozinho do BUT, né, para fazer entrar em modo DFU. E o que nós vamos utilizar então é o ART1 para comunicação do GPS, o I2C, né, para a comunicação do Compass, que está no GPS, a TX2, que seria para o nosso F-Port, né, nossa comunicação de RX, e o pad do LED, nós vamos alterar ele, nós vamos ter que fazer uma alteração no programa para poder utilizar a saída do Smart Audio. Nós vamos fazer uma alteração no firmware para poder utilizar o conector do LED como uma soft serial. Então vamos agora então lá para o VS Code para fazer essas alterações no firmware do iNav. Então a primeira coisa que tem que ser feito é fazer uma cópia dos arquivos no GitHub do iNav e depois, utilizando por exemplo o VS Code, fazer a edição desses arquivos. Então, com o VS Code, na pasta iNav, você vai encontrar a pasta src, a pasta main, dentro da pasta main a pasta target, e aqui então estão listados todos os firmwares das controladoras de voo, que no nosso caso F4 é o FlyU F411. Dentro da pasta vão ter dois arquivos, o target.c e o target.h. Eu fiz uma cópia desses arquivos e renomeei para target original C e target original H para a gente fazer uma comparação. Então, do arquivo target.c, temos aqui o arquivo original e o arquivo que foi alterado. Então, essas 4 linhas seriam as saídas, ou seja, a saída dos motores, né? O que eu tive que alterar então foi do motor 3, tive que habilitar a tag DMA, pois ele só funciona o D-Shot se essa tag estiver habilitado. E o pino do LED, que anteriormente, né, originalmente, ele era o PA15, eu passei ele para o PB10, que é a saída da câmera para controle de câmera. Como eu não vou utilizar, então eu passei a saída da câmera para ser o pino do LED. Então ficou vago o PA15 e no lugar do PA15 eu renomeei ele como qualquer alguma outra coisa e nós vamos utilizar ele como uma soft serial para o controle do Smart Audio. Depois das alterações que foram feitas no arquivo target.h, então aqui seria o arquivo original target.h e aqui seria o arquivo já modificado. Podemos ver que na saída serial 1 não houve nenhum tipo de alteração, porém na serial 2, anteriormente o TX ele não estava habilitado. Então nós habilitamos agora o TX da UART 2 para ser o pino PA2 e poder utilizar o protocolo FRSky do receptor.
a saída soft serial 1 antes era o pino PA2, tanto TX quanto RX. Nós alteramos para o PA15, que anteriormente era o pino do LED, o TX, e o RX não há necessidade, pois nós vamos utilizar o Smart Audio e é necessário apenas o pino do transmissor. Depois, o pino do LED, como nós vimos anteriormente, era o PA15, foi alterado para o PB10, né, que agora o PB10 anteriormente ele era a saída da câmera, ele passou a ser o pino do LED. E foram apenas essas alterações. Agora nós vamos utilizar o Linux para compilar o firmware e posteriormente gravar utilizando o iNav. No meu caso, como eu estou utilizando o Windows, então para compilar com o Linux eu instalei o Ubuntu, pois ele é um emulador, um simulador de Linux para o Windows. Então depois nós temos que acessar a pasta onde está instalado o iNav, que no meu caso é C, iNav, a pasta build. Então temos que dar o comando make e o firmware que queremos compilar, que neste caso é o FlyU F411. Depois de digitar esse comando, então pode confirmar com a tecla Enter. O Linux então vai compilar os arquivos, pode ser que demore um pouco, e ele vai gerar um arquivo de saída com a extensão .x, na mesma pasta onde nós estamos dando o make. Eu vou deixar esse arquivo firmware já compilado aqui nos comentários para quem quiser baixar e utilizar. Vamos então agora para o iNav para a gente poder gravar ele e configurar. Então agora aqui no iNav nós temos que gravar o nosso firmware. Vamos primeiro então conectar a nossa controladora de voo na porta USB. Depois vamos em Firmware Flash. Clicamos em Load Firmware para carregar o nosso firmware personalizado. E na pasta iNav Build vai conter o arquivo iNav 2.6 FlyU F411.exe. Seleciona, clique em Abrir. Habilita Full Eraser para a gente limpar o que tiver já instalado e clica em Flash Firmware. Ele vai realizar a limpeza do microcontrolador e em seguida ele vai iniciar a gravação. Depois que ele gravou, ele vai fazer a verificação e vai finalizar. Em seguida, a controladora de voo ela vai reiniciar e nós podemos dar um connect para fazer as configurações. Na pré-configuração, escolha mini quad de 3 a 7 polegadas. Ele vai salvar as pré-configurações, reiniciar a controladora de voo. Realize a calibração do acelerômetro e do compass. Em Mixer, clique em Mix Wizard. Motor 1, 2, 3 e 4, aplique. Em saída, habilite os motores. Selecione The-Shot 600. Por meu caso, o número de polos dos motores são 12 polos. Em ports, vamos habilitar o GPS na UART 1. Na UART 2 é o nosso receptor. E na Soft Serial vamos habilitar o Smart Audio. Em configurações, vamos selecionar a velocidade de comunicação I2C para 800 kHz. O acelerômetro, magnetrômetro e barômetro ele já identificou automaticamente. O alinhamento do magnetômetro, para esse caso, é 90 graus.
habilitar o GPS, selecione o protocolo uBlock 7, habilite o GPS Galileu, habilite o FileSafe para RTH, em receptor vamos selecionar o F-Port, Serial Port invertido desligado e Serial Receiver Half Duplex ligado. Em modos de voo vamos habilitar para armar no canal 5. E em Black Box vamos colocar para 3%. Após essas configurações, já podemos então testar se o iNav está armando e o drone está ligando. Antes de testarmos a controladora, então, vamos instalar o receptor e o GPS. O GPS, então, ele é da Matek, né? Modelo M8Q5883. Vamos abrir a embalagem e ver o que acompanha o GPS. Pessoal, se você está gostando do conteúdo e ainda não é inscrito, se inscreva e deixe seu joinha, ok? Isso colabora muito com o nosso canal. Temos aqui então o GPS, um tubinho termorretrátil e um cabinho para fazer a conexão. Esse cabo ele é um cabo de silicone, com os fios de silicone, ele é bem grande. Temos aqui então o GPS, um GPS bem pequeno, a medida dele é em torno de 20 por 20 milímetros. Ele também tem um peso bem baixo, se não me engano, em torno de 7 gramas. Repare que ele tem dois conectores. E apenas o conector que tem a logotipo da Matek é o que realmente é conectado para fazer a comunicação. Vamos utilizar então o suporte de plástico que veio junto com o frame do micro TBS. Ele encaixa certinho, mas ele fica um pouquinho frouxo, se vocês perceberem. Vou aproximar bem aqui. Veja que ele tem uma seta que indica qual é a posição que ele tem que ficar para frente e dois LEDs. Provavelmente eles devem indicar a comunicação e quando ele está alimentado. Esse suporte ele é fixado aqui na parte de trás do frame, então ele já tem aqui os standoffs para a gente encaixar. E como esse GPS ele possui o compass, essa posição onde ele fica instalado ele é bem favorável, pois ele fica longe então da controladora, né? E do ESC, também dos motores, da bateria, o que faz que isso diminua a interferência no compass. Veja como fica, ele tem uma certa inclinação. Ficou bem legal a instalação, gostei bastante. Então agora eu vou soldar os conectores e vamos retornar já com o GPS e o receptor de rádio instalado. Então pessoal, aqui a gente já colocou o GPS, já instalou o GPS, também já instalou o receptor, mas esse receptor aqui ele é provisório. Provavelmente eu vou trocar ele por um menor, né? E nós vamos fazer o teste aqui, ver se os motores estão acionando. Eu estou usando a bateria de Li-ion 3S 1P. Então eu estou com o rádio aqui. Vou acionar, coloquei para o canal 5, né? Como a gente configurou lá no iNav. Então a gente vê que os motores já estão acionando. Funcionando perfeito. Vamos para a próxima etapa.
Vamos desembalar o nosso Finder, nosso localizador. O modelo dele é JHE20B, então ele é um Finder de 20 dB, então ele tem um som bem alto. E o interessante desse localizador é que, além da função de localizador, ele também funciona como um buzzer da controladora de voo. Ele acompanha o cabinho. Ele é um Finder bem pequeno. Na parte de cima, então, nós temos um botão, um LED de alto brilho e o buzzer. E na parte de baixo nós temos uma micro bateria de LiPo. Essa micro bateria de LiPo, ela se mantém carregada enquanto o drone está ligado. E caso o drone seja desligado, então ela mantém o Finder funcionando por várias horas. Então aqui está o cabinho, que veio junto, um cabinho também de silicone. O conector dele é um conector de três pinos, né? 3 fios, positivo, negativo e o sinal do buzzer. A minha ideia é instalar então ele aqui embaixo, na parte de baixo do drone, pois dessa forma tem um fácil acesso para poder estar desligando ele, né, através do botão, para ter acesso ao botão. Então a minha ideia é colocar ele aqui na parte de baixo. Então vamos instalar e retornar com ele já funcionando. Então agora a gente já instalou aqui o Finder, né? Olha como é que ficou a instalação, bem feitinho. Os cabinhos passando todos por baixo. Uma instalação bem limpa, né? Eu procurei fazer o mais limpo possível para não aparecer os cabos. E o funcionamento desse Finder é da seguinte maneira: quando você aciona, né, conecta a bateria, ele vai funcionar exatamente como se tivesse um buzzer da controladora. Então ele vai dar todos os sinais sonoros que a controladora tem. E caso a controladora seja desligada, né, vamos supor que seu drone caiu e a bateria desconectou, depois de 30 segundos ele vai começar a apitar a localização. Mas você também, se caso a bateria estiver conectada, não desconectar, você pode colocar uma chave no rádio, né, configurar uma chave no rádio para sonar o bip, que aí o próprio drone vai ficar mandando, a própria controladora vai ficar mandando o sinal do buzzer. Você segura por mais de 5 segundos e ele desliga. Vamos ver agora o transmissor de vídeo, o VTX. A marca dele é TBS e o modelo é TBS Unif Pro 32HV. Ele é um VTX de até 1000 mW, então ele possui, você pode configurar ele, né? Configurar a banda, configurar a frequência, né, o canal, e também pode configurar a potência de saída. E a potência máxima dele é de até 1000 mW. Então ele transmite o áudio e o vídeo a uma frequência de 5.8 GHz. Veio o VTX, o cabinho de alimentação, de silicone também. Inclusive aqui o conector é um pouco diferente, parece que tem uma trava, isso é muito bom. Veio aqui também o fio da antena, então um dos lados ele é modelo SMA fêmea e do outro lado ele é o MMCX. Vejamos aqui o VTX. De um lado então tem o botão para as configurações, do outro lado nós temos a entrada USB, que dá para configurar também pelo computador,
Tem alguns LEDs aqui também para informar as configurações do VTX. E a minha ideia é instalar ele entre a controladora e o GPS, pois esse espaço aqui é o espaço exatamente o tamanho do VTX, encaixa perfeitamente. Veja como é que fica. Então nós vamos ter que fabricar uma espécie de um suporte para a gente poder fixar depois ele aqui. Então esse conector dele aqui é um conector tipo rápido, né? Você conecta e desconecta facilmente. A antena que eu pretendo usar é esse modelo aqui Lollipop, uma antena de mais ou menos 15 centímetros de comprimento, conector também SMA. Então a antena ela ficaria nessa posição aqui instalada no drone. Só que nós teríamos que fabricar aqui um suporte. Eu acho que ele ficou um tanto quanto grande essa antena e também um pouco pesada. Então eu acho que não vou mais utilizar esse modelo de antena. Eu vou utilizar esse outro modelo aqui, um modelo um pouco mais compacto, mais leve. Essa antena aqui é da marca Rush, o modelo Cherry. Podemos ver que é uma antena bem pequena também, mais leve então que aquela outra, mais compacta. E o conector dele também já é MMCX, então nós podemos conectar diretamente com o VTX, não precisamos daquele cabo que faz a adaptação. Veja que encaixa perfeitamente. E dessa forma aqui vai ficar a antena. Fica muito mais fácil depois para a gente estar colocando um suporte para fixar ela. Não vamos utilizar esse suporte que já veio com a antena, vamos utilizar o suporte que veio com o frame, um suporte feito de plástico, impresso em impressora 3D. Veja que ele já é um suporte que se encaixa aqui no standoff do próprio frame. Então com esse suporte aqui a gente consegue passar o fio da antena por dentro dele, ele possui uma ranhura aqui na parte traseira. E o conector ele já fica bem próximo da entrada do VTX, da antena do VTX. Provavelmente eu vou ter que fazer algum tipo de ajuste aqui para o conector ele encaixar no VTX, mas a ideia de suporte de antena vai ser utilizar esse suporte que já veio com o frame. Vai ficar muito mais compacto, mais leve. E provavelmente vai funcionar da mesma forma que iria funcionar a outra antena. Então pessoal, nós vamos ficando por aqui. E no próximo vídeo vamos mostrar como ficou a instalação do VTX e também vamos finalizar a montagem do micro TBS. Tá ok? Muito obrigado a todos, até a próxima, valeu galera, fui, abraço!